Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Novamente uma grande alegria podermos nos encontrar e fazer juntos um novo encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Este encontro diário com o Senhor que no seu Evangelho quer sempre iluminar, inspirar e motivar a nossa vivência cristã. Hoje é quinta-feira, é dia 9 de março e o Evangelho do dia de hoje é segundo Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje continua nos ensinando a fazer o caminho de conversão proposto pelo tempo da Quaresma. Jesus conta aos fariseus a parábola do rico egoísta e do pobre Lázaro. O rico era um filho de Abraão, ou seja, ele era um filho de Deus, mas que se deixou dominar e vencer pela loucura do dinheiro, da riqueza e do egoísmo. E Lázaro também era um filho de Abraão, um filho de Deus, mas que se tornou pobre, vítima da ganância e do egoísmo daqueles que são privilegiados pelo sistema deste mundo, que produz uns poucos ricos e milhares de pobres. O primeiro era rico diante dos homens, mas era um miserável diante de Deus, pois não tinha nem sequer água para molhar a sua boca. O primeiro era rico aos olhos do mundo, mas um miserável diante de Deus, porque deixou de confiar em Deus e no seu amor de Pai, e não tinha sequer água para molhar a sua boca. E o segundo era um miserável aos olhos do mundo, mas era rico diante de Deus, pois nunca perdeu a fé, nunca deixou de confiar em Deus e no seu amor de Pai. Jesus não quer dizer com essa parábola que Deus condena a pobreza ou a riqueza. Ele quer ensinar sim a cada um de nós que Deus olha e leva em conta a atitude que cada um de nós temos diante dessas situações. A atitude do homem rico foi a de não se importar com a dor e o sofrimento alheios, passar a vida toda sem enxergar os pobres que estavam ao seu redor e nunca repartir os seus bens, a sua riqueza que ele preferia esbanjar. Já o pobre Lázaro, ele tinha consciência da sua pobreza e era vítima do sistema opressor que existe até hoje no mundo, que exclui as pessoas e que faz aumentar cada vez mais a pobreza. Jesus quer nos mostrar
que o pecado da injustiça, do egoísmo, que o apego ao dinheiro e às coisas materiais produzem grandes abismos que distanciam os ricos dos pobres, que distanciam o pecador de Deus. O grande pecado que uma boa parte das pessoas dos dias de hoje continuam fazendo é o de não querer ver esses grandes abismos e não fazer nada para mudar essa situação. É não perceber e não admitir as causas desses abismos e continuar vivendo como se tudo isso fosse normal e como se nada estivesse acontecendo. Assim como o rico da parábola, muitas pessoas de hoje continuam surdos e cegos pela ganância e pela riqueza que os ensurdece, deixa cegos e insensíveis para com a realidade injusta da pobreza e para os apelos de Deus. Que possamos aproveitar essa quaresma para buscar de verdade a nossa conversão, nos empenhando para nos tornar realmente ricos, mas diante de Deus, mais próximos dele e dos nossos irmãos e irmãs, fazendo a nossa parte, através de tantas formas e atos de caridade que são possíveis e necessários para mudar a realidade injusta da pobreza e da fome que teima em existir entre nós, justamente por causa de atitudes como a do rico do Evangelho de hoje. Que a campanha da fraternidade deste ano, que nos convida a refletir justamente sobre o tema da fome, nos ajude no nosso caminho de conversão. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja e conserve na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado de coração a você, meu irmão, a você, minha irmã, pela sua companhia tão especial nesse nosso encontro de hoje. Eu te espero novamente amanhã por aqui para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.